Senhoras e senhores, daremos início à fase dos debates. Convidamos os palestrantes e o mediador, capitão Henrique de Souza Rocha, do Programa de Pós-Graduação da Unifra, a assumirem seus lugares na A primeira pergunta, existe alguma discussão sobre o estabelecimento de um único instrumento normativo sobre jogos de guerra? Essas forças? Quais podem ser os ganhos dessa unificação? Professor. Bom, obrigado pela pergunta. Isso me permite até explorar um pouquinho o que eu passei muito superficialmente na minha apresentação. Essa dificuldade, essa diferença de visões que sejam jogos de guerra e a sua aplicabilidade entre as nossas três forças armadas é uma realidade. Para o Exército, por exemplo, quando eu misturo meios virtuais e meios reais, ele chama de jogo de guerra. Jogo de guerra no Exército é uma coisa muito próxima daquilo que podemos chamar de novas militares, por exemplo. Então, se nós formos pesquisar hoje na internet, isso não é nenhuma crítica ao Exército, tá? É só uma constatação. Se nós formos pesquisar na internet jogos de guerra, Exército Brasileiro, nós vamos ver que o Exército vem fazendo uma variedade muito grande de jogos, e que para mim é uma surpresa. Mas quando nós vamos verificar o que são exatamente essas atividades, é que para a Marinha seriam operações de investimento, possivelmente ao Força Aérea também. Então, essas diferentes visões, diferentes formas de que eu vou conduzir meu jogo, como eu monto o jogo, como eu vou enxergar e abordar os propósitos e objetivos, existe efetivamente uma diferença entre as nossas forças. E hoje, o único jogo de guerra conjunto que nós temos no âmbito das Forças Armadas Brasileiras, eu posso afirmar isso com total tranquilidade, é o jogo de guerra judáico brasileiro. Não existe nenhum outro jogo de guerra nas nossas Forças Armadas conjunto. E como eu falei, o Azuguera de tático, às vezes surgem demandas querendo se colocar no Azuguera, testar doutrinas, procedimentos, etc., para um jogo que não se propõe a esse tipo de finalidade. Como o nome diz, é um jogo que visa proporcionar, fixar conhecimentos, promover o aprendizado do trabalho estadual conjunto e da doutrina de operações conjuntas. Creio que seja assim necessário alguma obrigação no nível mais adequado. Marinha Mercado, Engenho 8.000, jogo de guerra, obrigação da Engenho, e para a Marinha, a publicação da Marinha, que rege, orienta a vontade de função de jogo de guerra, mas eu acredito sim que vai me ter alguma coisa rápida nesse sentido, mas algo que seja bem pensado e elaborado por pessoas que conheçam efetivamente esse tipo de atividade. Não sei se teria respondido a pergunta, espero que sim. Obrigado. Qual o papel da biossegurança na segurança alimentar? Existe uma metodologia para as questões de alimentação e combate? O breve diferente. Uma metodologia, assim, dentro da questão da segurança, né, dessa questão alimentar, normalmente, a gente tem as questões da biodefesa, né, onde se trabalha as normas para que se, até na palestra agora, onde nós estávamos lá no workshop, que nós estávamos comentando com o professor Daniel, ele estava dando exemplo sobre essa questão, né, da biodefesa na alimentação, dentro da biossegurança e da bioproteção, que, assim, a maioria, por exemplo, da questão alimentar, hoje em dia, das contaminações, são causadas
o agente manipulador do alimento, né? Porque todo o processo que é feito, por exemplo, de se colocar aditivos químicos no alimento, todo ele é feito por máquina. Dessa forma, a não ser que alguém, de forma intencional, possa prejudicar essa alimentação. Mas o restante, a maioria da contaminação, ela é feita por quem manuseia. Às vezes, por não entender, não conhecer, não saber as normas e as regras de biossegurança adequadas. Dentro da questão de produtividade, né, de se desenvolver uma questão, se desenvolver um alimento, por exemplo, existe toda a norma de segurança. Por exemplo, quando vai se desenvolver, por exemplo, alimentos geneticamente modificados, a lei, a 11.105, ela para, por exemplo, tem toda uma regra, né? E assim, é até muito difícil, né? Que, se você tem um OGM, um organismo geneticamente modificado, são tantos quesitos que se tem que cumprir até que se prove que ele realmente é seguro para a alimentação. Então, existem muitas normas, precisa se verificar se ele não vai causar um problema no meio ambiente, para quem alimenta, aquele material genético que eu coloquei dentro daquela, que eu desenvolvi para aquela variedade, ele não vai causar, já aconteceu, por exemplo, de milho de bacilos thuringienses, por exemplo, no início, ele desenvolver alergia em animais. Então, ele foi retirado, fez qual era o problema e fez o melhoramento genético. Então, nessa questão alimentar, por exemplo, o combatente, ele, por exemplo, a ração, né, alimentar que ele vai para o campo, quando se compra essa ração, eu, quando trabalhei na fazenda, a gente tinha a ração que era embalada lá, a gente já comprava, vinha pronta. Então, essas técnicas de manuseio, de repente, seria interessante, por exemplo, no âmbito do quartel, ter um oficial acompanhando, ou um profissional militar acompanhando, já que se compra por licitação, porque de repente você não percebe lá aquele, como que é feita, leva para um exercício de campanha e lá passa mal toda a tropa. Né? Então, isso talvez, eu estou dando assim, vários exemplos de normas que podem ser seguidas e que talvez sejam desconhecidas, mas que seriam interessantes no âmbito da força para o combatente. Espero que tenha respondido a questão do senhor. Muito obrigado. Capitão André, de que maneira as perspectivas e informações apresentadas podem ser aplicadas no contexto do laboratório de cenários? Uma boa pergunta. Considerando o que a gente viu na parte da manhã e os conteúdos foram apresentados, eu diria que existem várias possibilidades de pegar esses conhecimentos fazendo uma associação dos conteúdos. Por exemplo, lá na palestra da manhã, a gente viu a definição lá do que seria uma semente de futuro. Depois, até o comandante de correio da Marinha falou um aspecto importante de pensar fora da caixa. Né? Me recordo que ele deu um exemplo lá de uma coisa completamente inimaginável, que era aquela questão de um conjunto de barreiras poderia impactar no cenário de uma missão que envolvia lá um conjunto de embarcações, que é algo completamente inimaginável. Então, dentro dessa perspectiva de coisas muito imagináveis, vou colocar assim, existem vários cenários. Eu poderia até fazer uma correlação com o que eu falei aqui. Um exemplo é a questão do uso do GPS, por exemplo. Né? Recentemente, nós terminamos uma parceria que foi entre a SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, conosco, e também envolveu lá o ICE e outras ONGs nossas lá, né? Para que fossem demandados estudos que visavam verificar essas possibilidades de impactos de interferência, por exemplo, do sol, essas questões de cintilação, etc., conteúdos relativos à própria rede ali da constelação do GPS. E aí, ao conversar com alguns especialistas, né, que
fizeram trabalhos antes de mestrado e doutorado, um deles até me colocou uma situação. Ele me trouxe um exemplo que para ele já era bastante difundido, para mim era novo, onde ele comentou que no ano de 1860 houve um evento solar de grande magnitude que, na época que existia aqui para a gente, era um ambiente de comunicação, era um telégrafo. E toda a rede de telégrafo foi altamente impactada por esse evento que foi originado pelo Sol. Ou seja, ele tinha para mim certo imaginar, onde o Sol seria uma ameaça completamente fora do normal. E quando a gente fala ameaça, a gente pensa assim: é um grupo de pessoas, é um país, é um objeto, é um equipamento. Mas o próprio clima espacial pode ser também uma ameaça que pode impactar a rede satelital e coisas, que não necessariamente é o inimigo jogando uma bomba, mas um evento que de fora pode gerar um impacto que vai prejudicar a sociedade como um todo. Só complementando. Cheguei a Força, eu trabalhei no setor de navegação. E a Marinha nos fornecia um mapa de manchas solares, porque dependendo de onde o helicóptero estivesse, a aeronave estivesse no país, a antena do HF tinha que ser direcionada para uma posição totalmente diferente da que ele estava. A Marinha sempre nos fornecia esse mapa de manchas solares. Comandante William, quando o cenário pós-Ver é montado para permitir interação entre as três forças, e talvez por isso se afasta de um cenário real possível, diante das hipóteses de emprego e de cenário geopolítico atual. O senhor vê a possibilidade de uma maior interação entre o CJ, você está escrito aqui, e o laboratório de cenários, visando um exercício mais próximo da realidade no futuro? Obrigado pela pergunta. Sigla é CJ, Centro Jovem de Guerra, talvez. É a oportunidade de chamar um pouquinho mais aquela que eu falei. O LSC, essa atividade de elaboração de cenários, ela é diretamente relacionada com preparo, com pensar estrategicamente, pensar olhando no horizonte do longo prazo. O Azulina é uma prova que nos diz, e como eu já falei anteriormente, é um propósito didático, então ele já atende muito bem a finalidade que se propõe. Quando nós fazemos uma crítica ao Azulina, eu passei pela experiência no Estado de Minas e eu me identificava perfeitamente. Quando eu recebi lá o céu, que era trabalhando que tinha cursado, feito o curso sala maior, após 2006, eu identificava claramente a diferença do oficial que tinha feito o curso sala maior anteriormente em 2006. Assim como, quando eu discuti um determinado oficial general que já tinha servido no Ministério da Defesa, eu notava uma clara diferença entre quando você vai dar, talvez, mesmo assunto com o oficial general que nunca tinha trabalhado nessa área conjunta. A visão era sempre diferente. Então, o João Guilherme Azulera, voltou a falar, ele atende muito bem a realidade que se propõe. Ele não tem nenhum compromisso de estar o mais possível ao cenário, ele não é um jogo analítico, um jogo didático. Ele é um jogo pensado, montado para que nós tenhamos a oportunidade de empregar as três forças de uma maneira equânime. E mesmo assim, nós colocamos ali algumas coisas bem relacionadas à nossa realidade. Por exemplo, quando eu criei a parceria petrolífera de Congo, era justamente para chamar a atenção do problema real nosso, brasileiro, em relação à proteção de plataformas de petróleo, bacia de Campos, bacia de Santos. E não, por acaso, no primeiro semestre deste ano, eu montei e conduzi um jogo de guerra analítico, voltado para a realidade do Brasil, e que nós vemos as conclusões que nós chegamos e que foram encaminhadas ao Estado da Armada. Então, ali, se repararem bem, tem uma força que tem um navio aeródromo, a outra não tem. Por que será? É por acaso?
Não, por isso foi pensado. Até porque atrás tinha uma moça que tinha fumado nuclear, a outra não possuía. Por que será que foi por cá? Foi pensado. Voltando agora para esse lado das vou falar aqui do Marinha, tá? Porque o Laboratório de Simulações Cenários, na Marinha, quem elabora cenários prospectivos é o LSC. Nós não temos nem todo órgão na nossa Marinha que se dedica a esse tipo de atividade. O EMA conduz, digamos assim, o processo. Por ser um quadro de estrelas, fica mais fácil para convocar, né? Os participantes ficam mais sensíveis a participar do processo conduzido no quadro de estrelas do que no grupo de estrelas. Não é isso? Então, nós estamos na área que conduz essa elaboração de cenário, mas quem executa realmente a elaboração de cenários é o nosso laboratório de simulação de cenários. Como é que isso acontece hoje? De que forma isso se reverte lá no Central de Guerra? Com base nesses cenários prospectivos desenhados, pensados há pouco tempo atrás pelo LSC, a Marinha traçou uma série de cerca de 12 possibilidades de atuação do poder naval brasileiro para as situações que nós poderíamos ajudar no futuro próximo, mais distante, ou até tão distante assim. E, a partir daí, dentro da Marinha foi criado o CISForça, que visa o quê? Estabelecendo uma metodologia para o planejamento estratégico da força, algo que seja imune a personalismo. Não será nada imune totalmente, imune à subjetividade, porque, conforme eu falei hoje, qualquer instrumento, qualquer estrutura, qualquer ferramenta que nós idealizemos, que nós tenhamos seres humanos utilizando, sempre estará presente alguma parcela de subjetividade. Vamos fazer uma matriz de decisão que nós vamos eliminar isso. Não vai eliminar. A partir do momento que eu estabelecer nessa matriz de decisão, a subjetividade está presente aqui. Então, essa metodologia para a gente aproximar a Marinha, a própria Marinha, receber um esforço trabalhado e de uma forma bastante intensa, está combinando, a partir deste ano passado, em jogos de guerra que nós estamos montando e conduzindo com base numa determinada configuração de força, que essa força chegou à conclusão, e que nós estamos, então, validando, testando se essa configuração de força seria adequada para lidar com os desafios futuros identificados por meio do laboratório de simulação internacional. Então, no caso da Marinha, essa coisa já está, digamos, redonda. Qual a crítica que eu faço a isso? Crítica, talvez eu tenha hoje, mas, a meu ver, mais adiante, eu já falei com os companheiros do Ministério da Defesa, inclusive, nós vamos ter que deixar esse tal. Mais adiante, nós vamos ter uma só de poder naval, a Força Aérea, Força Terrestre, poder militar brasileiro, isolado das demais expressões do poder nacional, porque todos estão em situações, vamos dizer, respeito a todos. Então, as soluções não vão simplesmente depender de uma única força de expressão de forma singular ou isolada. O mundo hoje não comporta mais esse tipo de abordagem. Então, por isso que eu falei mais cedo, que fatalmente, mais adiante, nós vamos precisar, sim, passar pela validação, verificação dessas configurações, desses planos estratégicos internacionais que estão nascendo dessa iniciativa por meio de jogos de guerra analíticos conjuntos. Essa é Uma pergunta bem rápida. Existe simulação de jogos de guerra de um grupo contra uma aliada? ainda não. Ainda não, mas seria bastante interessante, porque hoje já vem isso acontecendo em outros campos de atividade. Nesse nosso novo sistema simulador para jogos de guerra, o último passo que nós pretendemos chegar é introduzir a inteligência artificial no módulo de avaliação de danos.
Esse é um projeto que, claro, não é barato. Nós chegamos ali, temos um determinado preço que nos foi apresentado pelo Rajmar, em função do cenário financeiro, sanitário atual, mas o problema é o seguinte: ao invés de cobrir essa distância em um único passo, implicando um custo X, nós vamos cobrir essa mesma distância por meio de 3 passos, em 3 fases, com os custos, com reembolso, para cada desses fases, de tal forma que o projeto fique mais palatável dentro da realidade nossa, Marinha do Brasil, Forças Armadas, enfim, brasileiras. Então, para minha felicidade, na semana passada, eu tive a notícia que o chefe da Mão da Armada já deu um sinal verde. Partindo que mais uma coisa dessa forma, sinal verde para que o projeto Sistema Simulador Rodoviário seja dado a partir de janeiro de 2024. Como eu falei, na última fase, o último passo vai ser dedicada exclusivamente à introdução da inteligência artificial dentro de uma avaliação de dano. Ou seja, eu ensinar a máquina a lidar com determinada situação de encantamento. E aí, a partir daí, se for possível, até nós brigar, botarmos contra o inimigo do de inteligência artificial. Nesse ponto, acho que isso está perfeitamente viável. Muito obrigado. Cristiano, poderia exemplificar algumas ameaças na área de segurança e proteção da vida do combatente que poderiam ser intensificadas em um cenário futuro? Professora Lídia. Obrigada pela pergunta, professor. Então, voltando naquela questão, que passei inicialmente para o brigadeiro, uma outra preocupação que a gente pode, assim, chamar, do processo licitatório, por exemplo, quando a gente vai comprar alimentos para o quartel, né? Quem que garante que esse alimento não possa vir com alguma contaminação? Ele contaminar todo a distribuição para as OEMs que ele vai ser direcionado e pode contaminar, até porque o processo licitatório é aberto, todo mundo tem acesso à informação daquilo que é comprado, quem ganhou o processo licitatório, da onde vem, né? Então, assim, às vezes, o determinado empresário ganhou, ele compra de um outro lugar, mas quando chega esse alimento entregue, a gente recebe e utiliza. Né? Não tem nenhum laboratório que faz uma análise, não tem nada disso. Então, isso seria uma preocupação alta, na alimentação das orelhas, por exemplo. Né? Um cenário futuro. Vamos deslocar a tropa, para a alimentação. Essa alimentação está contaminada. Né? Num cenário futuro, isso seria preocupante. Até porque todas as informações que a gente vai adquirir coisas, principalmente bens de consumo, assim, alimentos, por exemplo, todas elas ficam expostas, né? E aí a gente tem ali aquela informação do fornecedor que é colocada no sistema, mas a gente não sabe a procedência, quem é, da onde vem, né? Você entrega uma meia dúzia de documentos sem confiar. E a gente não tem um trabalho sobre isso. Então, essa, para mim, seria uma preocupação no futuro sobre isso. Espero que eu tenha respondido assim. Professor, a Cristiane já trabalhou na Fazenda Aeronáutica, então essa parte de logística, você conhece um pouco. Né? Então, uma coisa interessante é que todos os anjos da FAB, existe uma empresa que faz análise, mas é após a comida ser feita. Depois da refeição, existe, ou pelo menos quando eu trabalhei, existia uma empresa que ela acolhia amostras e levava para análise. Mas a preocupação maior é antes de ser feito, porque as pessoas às vezes vão contaminadas. Capitão André.
Dentro desse cenário, né, de IA e o aumento de vetores, né, como drones, como já se fala em Uber aéreo, né, investindo muito em drones para transporte de pessoas, me preocupa um pouco os drones autônomos, porque o drone autônomo não está voando sozinho. Existe alguma preocupação do DSEA, ou uma legislação sendo escrita para que possibilite ou não o uso desses drones autônomos? Excelente pergunta. Obrigado. Eu vou falar uma coisa que é interessante. Olha só o que eu vou falar aqui. Hoje já existe operação autônoma. Você vai ficar surpreso. Como assim operação autônoma? Foi esse não, foi no final do ano passado. No final do ano passado, a ANAC entrou em contato com a gente. Olha o que aconteceu. A ANAC entrou em contato, porque como eu falei antes, a certificação da aeronave e o processo de especificações, aeronavegabilidade, de competência daquela agência. Então, já existe no mercado uma tecnologia que pode ser embarcada, né? Isso tem algumas aeronaves, um exemplo, tem uma aeronave Cirrus que tem essa tecnologia embarcada, que é um sistema que ele funciona da seguinte maneira: suponhamos que os pilotos sofreram algum tipo de situação que eles estão incapazes de pilotar. Okay? Então, na parte ali dos passageiros, tem um botão que o passageiro, isso já tem, né? Como nós na época conseguimos alguns vídeos aí pela sala. O passageiro pode ir lá e apertar aquele botão. Esse sistema aeronaval, ele tem a capacidade de identificar a posição da nave, a velocidade da nave, e ele já tem toda uma base de dados, todos os aeródromos que tem os aeronaves que são capazes de operar o pouso daquela aeronave. Então, ele sozinho seleciona o aeródromo, executa a navegação da posição atual, executa até o pouso, e ainda faz predicções automáticas na frequência de emergência e na frequência do órgão ATC também. Indiretamente, isso aqui é um equipamento embarcado que, sem ninguém mexer em nada, ele consegue operar a nave. Agora, como e por que isso foi aprovado? Porque isso é um equipamento que existe para fins de segurança no caso de incapacidade de pilotar do piloto, no caso da tripulação. Agora, se alguém viesse, como acontece, tem algumas empresas que já estão desenvolvendo modelos de aeronaves, tem uma até que é vinculada à própria Boeing, que ela com uma empresa chamada WISC, que vai operar essas aeronaves de mobilidade urbana. E para essa empresa WISC, para a concepção operacional dele, já querem começar as operações transportando pessoas de forma autônoma. Então, isso hoje, a comunidade, assim, as entidades certificadoras, já ficam com o pé atrás, e sua tendência é isso no início ser recusado. Essas instituições sectárias, autoridades aeronáuticas são contrárias a isso nesse momento inicial, até que isso amadureça mais. Entretanto, nesse outro caso que eu falei inicialmente, que eu particularmente classifico isso como causa móvel, entre não ter nada, o avião cair, todos falecerem, e ter uma possibilidade de um sistema para proporcionar de segurança, é melhor que haja isso, correto? Ninguém vai negar isso. Então, já existe isso. E na pergunta anterior, você falou da Embraer, desse desenvolvimento. Sim, isso já está sendo feito, tem uma causa própria Embraer, tem uma subsidiária chamada IVE, e essa empresa ela já fez, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, alguns testes de voo autônomo utilizando helicóptero. Claro que o helicóptero voou com a tripulação, tudo ok, mas ela continha equipamentos que eram capazes de fazer. Isso tem até se jogar no YouTube, tem lá vídeos sobre isso, né? Eles voaram ali para o de açúcar, tinha alguns alvos que eu chamaria como uma espécie de figura, como se fosse um QR Code, e esses sistemas eles conseguem monitorar o voo, acompanhar a trajetória, inclusive verificar se tem pássaros e tal. Ele identifica o local de pouso, navega até lá e executa o pouso dele você classificar. Se não está certificado, não está aprovado, não vai sair voando autônomo por aí. Isso é o que se tem de informação até hoje nesse sentido. Tá? Obrigado. Comandante William,
A relação entre ensino e pesquisa são as pedras fundamentais para a realidade acadêmica e para a produção de conhecimento. Como os órgãos de guerra, em sua opinião, interagiria nessa relação pré-existente? A partir de quais elementos? Professor? Mais uma vez, obrigado, Bruno. Eu acho que o Paulo Cara identifica um ponto aí muito claro. Desenvolvimento de sistemas simuladores. Aí eu estou falando de pesquisa, desenvolvimento, ciência pura, tecnologia pura. E, inclusive, com alguma possibilidade de exploração de alguém, fazer disso algo comercialmente viável. Por mais de uma vez, nós recebemos já visitas de representantes de marinhas estrangeiras lá no São João de Guerra de Guerra, e que queriam, provavelmente, comprar, eles a possibilidade de compra e aquisição de um sistema simulador para as submarinas, que também é uma coisa que às vezes lá não damos conta, mas quando eu falo do sistema simulador, o sistema computacional de apoio à simulação de jogo de guerra, não é todo país que dispõe disso. Aliás, eu vou até mais longe, não é todo país que dispõe de um centro de jogo de guerra. É uma coisa que às vezes a gente não passa desapercebido. Então, partindo do desenvolvimento do sistema simulador, para mim já seria bem nessa parte de pesquisa e aplicação prática dessa pesquisa. Por meio de jogos, eu posso identificar o que tecnologias disruptivas para tirar o vazio, né? Para treinar, só treinar numa área ainda inexplorada mesmo. E aí eu vou precisar desenvolver soluções que passam, às vezes, por um preparo, avistamento, que irão ocorrer, mas para algumas das possibilidades e ameaças atuais, vai implicar forçosamente no desenvolvimento de novas tecnologias para nos tornarmos aptos a lidar com esse mundo novo, com essas novas ameaças. Então, eu vejo essa correlação nesse sentido. Não sei se é atendido. Mais ou menos? Ok, acho que foi aprovado. Me responde. O senhor tinha uma pergunta? O senhor comentou que queria fazer uma pergunta aos senhores ou não? Não. Cristiano, o que você identifica como falha na nossa legislação em relação à bioproteção e biossegurança? Bom, como ela está voltada muito para essa questão de organismos geneticamente modificados, hoje nós temos, dentro da parte de biossegurança, bioproteção, essa questão da inteligência artificial. Nós temos a questão dos laboratórios que já estão trabalhando com outras técnicas de desenvolvimento de genes, né? Trabalhar a parte genética de micro-organismos. Então, essa cobertura da legislação em cima dessa questão, porque dentro, por exemplo, se não tem dentro da legislação algo que regularize tudo isso, eu posso, por exemplo, diante de todas essas informações, né, eu posso, dentro da minha garagem, entendeu? Eu posso buscar fornecedores que vão trazer o material que eu necessito, e aí eu posso fazer as experiências genéticas baseadas todas na inteligência artificial. Então, precisa-se, dentro da legislação, primeiramente, né, aumentar esse espectro de ação da legislação, né, não ficar restrita só nessa questão de organismos geneticamente modificados, porque de lá para cá muita coisa já aconteceu. Também
Uma coisa que eu acho interessante que eles coloquem dentro da legislação que não tem essas questões de bioterrorismo, agroterrorismo. Para mim, isso é muito importante, porque o Brasil não está livre, né, desse tipo de assunto, apesar de, por exemplo, no sentido da agricultura, eu falo muito na questão alimentar, né, não é repetitivo, é porque, assim, ninguém sobrevive sem alimentação. Né? Você pode ficar sem internet, se vê que tem muitos que não ficam. Você pode sem se alimentar e então, isso é uma coisa que hoje trabalha-se muito a parte da segurança e da lei, a parte alimentar, tem a parte das vacinas, e outros remédios, parte da saúde, enfim. Então, isso precisa ser simplificado o mais rápido possível. Diante da infraestrutura crítica por envolvimento, se envolver o plano estratégico, né, nacional em cima disso. Só que, assim, são metas que foram passadas para o GFI que vão levar 6 meses, depois, dependendo da meta, é um caso. Então, assim, há 4 anos, até que se termine, ou daqui a 4 anos se entregue uma meta, né, do plano estratégico, dentro do universo biotecnológico, do universo de biossegurança, bioproteção, a gente já mudou tudo. Então, quer dizer, é um trabalho perdido. Então, assim, é muito tempo. As comissões são multidisciplinares, precisa ter uma integração entre os órgãos de trabalho. É um assunto que interessa a todos. Essa manipulação genética não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, assim, as pessoas precisam entender que quem está hoje dentro do laboratório, ela sabe fazer muita coisa. Quem trabalha com manipulação genética, ela entende muita coisa. Então, isso até dentro da legislação, isso permite, no conhecimento, você possa agir em possíveis ataques ou pandemias. Então, isso tudo precisa ser modificado. A gente sentiu preço, né, na Covid, a pandemia. Muita coisa ficou restrita por conta da legislação, mas aí precisou se abrir uma exceção e fazer tudo que é perfeito. Então, quer dizer, esse tipo de assim, eu acredito que a gente precisa, né, prever, por isso que a gente está aqui, né, nesse cenário futuro, para a gente não sofrer as consequências depois. Porque depois que o problema está instalado, até você reverter, perdeu-se, morre-se gente, perde-se dinheiro, perde-se tempo, e trabalho também, né, muito trabalho, muito esforço de equipes aí que buscam desenvolver o melhor. Então, eu acredito que seria nesse sentido, torná-la mais abrangente e envolver vários setores, não ficar designado somente para organismos geneticamente modificados. Obrigado, Cristiano. É uma situação complicada, a legislação deixa muitas lacunas. Nós temos um grupo de segurança e sempre estamos discutindo isso. E, incrivelmente, foi desmantelado um grupo que faz esse tipo de manipulação é muito difícil. Essas combinações requerem quantidades muito pequenas de reagentes. E aí um garoto usou uma impressora. Ele modificou a impressora, a cabeça de impressão, e com a cabeça de impressão ele fazia todas as manipulações. Então, assim, não só a legislação tem que ser muito rígida, quanto os meios de inteligência para encontrar essas pessoas mal intencionadas. E aí descobriram, foi preso. Mas, quer dizer, na casa dele, no quintal da casa dele, uma pessoa, quer dizer, botava amostragens lá para não ser contaminadas e manipulava os produtos. E comprado separadamente, os fornecedores não têm ideia.
Então, assim, é bem complicado. A gente tem que unir a legislação e os setores de inteligência para que dar um pouco de segurança à população. Eu queria fazer uma pergunta a você, André. Tem mais 5 minutos? Vai ser a última. Você pensa em usar algum sistema de IA para, não para gerenciar, mas para auxiliar os controladores, principalmente em setores como São Paulo, Rio de Janeiro, que o tráfego é muito complicado? Essa pergunta também é interessante e recorrente. Nesses projetos que eu apresentei aqui, dentro dessa perspectiva futura, que eu mostrei aqui a parte do gerenciamento, do tráfego veicular, eu mostrei a questão também da mobilidade urbana. De maneira geral, existem perspectivas que é realmente um consenso mundial. Né? Então, a própria FAA ela apresentou um diagrama com 3 vertentes, né? Que eles chamam do ser humano interrupto, ou seja, o ser humano que executa, ele toma ciência e ações. Esse outro nível que é o controle, ou seja, tem o apoio da tecnologia como auxílio à tomada de decisão, e o open loop seria o terceiro nível da tecnologia. Ela sozinha, ela gerencia aquele sistema que só comunica, deixa de uma reta, alguma coisa, e aí o usuário pode ter aquela informação e pode tomar nível não, né? Seria aquele terceiro nível, onde a própria tecnologia já faria. É claro que são estados mais distantes. Mas, de maneira geral, pensando numa escalabilidade do número dessas operações, é natural que haja necessidade de sistemas que deem conta desse tipo de gerenciamento. É claro que é bom ressaltar que isso não vai acontecer da noite para o dia. Conforme eu falei aqui, eu sempre vejo essa preocupação com a segurança das operações aéreas. Então, isso primeiro tem que ser prototipado, tem que ser simulado, testado aí no que a gente chama de sandbox, que é você criar um ambiente ali, você combina o jogo com algum tipo de usuário, serviço, e naquele ambiente controlado você testa ali condições ideais, analisa o que aconteceu, se for tudo seguro e factível, aí sim que aquele é levado para a operação real. Mas existem sim, estão sendo feitos trabalhos em outros países também, de desenvolvimento desses sistemas, e hoje em dia fala-se muito da IA, mas outro ponto que é a questão do machine learning, já é o ponto da tecnologia mais forte, assim, conhecimento, né? Que é por meio do aprendizado de máquina e também dessas informações de um banco de dados robusto, com base em dados de centenas, milhares de voos, identificar padrões e ensinando ali a máquina como que o ser humano se comportaria para resolver. Até chegar a um ponto onde a própria máquina seria mais eficiente do que o ser humano seria naquela resolução de conflitos. Né? Então, dentro dessa perspectiva, nesse cenário futuro, quais seriam essas tecnologias? Então, uma é o que a gente chama de desconflito estratégico, que é conhecendo-se todas as informações do voo, mesmo antes da decolagem, então entender a aeronave que pretende decolar daqui a 3 dias, a outra daqui a 3 horas, a outra daqui a 5 minutos. O próprio sistema já sabe qual é a nave, local de decolagem, nível de velocidade, e ele faz uma análise daquele movimento aéreo com todos os outros que estão voando e os que estariam voando dali para frente. E ele vai fazer esses conflitos. Então, a aeronave se encontraria com a aeronave B no mesmo destino de horário, ele poderia propor um atraso para a aeronave B para evitar aquele conflito lá. Isso já é um estratégico. O outro que a gente chama de conflito tático é durante o voo. Porque durante o voo as condições mudam. Não pode haver um desvio meteorológico, alguma circunstância de voo que resultou no efeito onde ele teve que fazer algum tipo de alteração na sua trajetória ou no seu planejamento do voo que requereria uma nova análise para evitar aquele conflito. Aí seria o conflito tático. Que aí entra o que eu falei lá do DA, né, que seria uma tecnologia que auxiliaria para evitar esse conflito. Que a gente não pode confundir com o TICAS. O TICAS é uma tecnologia que já está implementada, clássica, que o objetivo é evitar a colisão propriamente dita, ou seja, todas aquelas barreiras de segurança que foram violadas, ele vai evitar a colisão propriamente dita. Já esse DA não seria num horizonte um pouco maior, ele antevê aquela possibilidade de conflito e já provê um tipo de ação para proporcionar o desvio de um ao outro de ambas as aeronaves.
a necessidade de usar essas tecnologias é porque, normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, eu tenho duas aeronaves. Mas imagina um cenário com dezenas, centenas de voos ao mesmo tempo. Isso resulta num efeito cascata. Imagina, eu tenho um A e B, desvio o A, e o A tem desviado o C, o C do D, e esse efeito cascata aí tem que ter um poder computacional, né, que algoritmos melhores estruturados para fazer isso de uma maneira mais eficiente, gerando menos necessidade de poder computacional. Isso é um peso bom aí desse cenário. Obrigado. Só para um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Você tem, antes a gente estudava redes neurais, e depois passou a machine learning, e agora a IA, né? O grande problema é a implementação da IA. Ela começa a fazer coisas não previstas, né? Ela começa a tentar aprender, e é por isso que a IA ela é travada. Se você não trabalha, você não sabe o que você tem que resultado. Só um comentário, eu acho interessante, né? A gente fala muito de eu particularmente uso bastante essa ferramenta. Sempre recomendo isso aí, falar no GPT, escreve assim, cite os brasileiros que venceram, que receberam o prêmio Nobel. Ele vai dizer lá. Aí eu pergunto, quantos receberam de fato? Zero, nenhum brasileiro recebeu até hoje. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o uso dessas ferramentas. Acho que hoje, agora tem um disclaimer lá falando isso, né? Que ele poderá dar informações que são incorretas e que carecem de uma verificação. Aí a gente já tem esse termo aí, essa mulher, que ele vai consultar a base que ele tem. Se na base que ele tem diz que foi o Cedalat, por exemplo, então, o Cedalat recebeu. Muito obrigado. Bom, Cristiane, muito obrigado pela sua palestra. Acho que contribuiu bastante com a plateia. A gente precisa realmente aprender um pouco mais de biossegurança, bioproteção e tudo mais. Então, faço votos aí que a sua pesquisa continue nesse sentido. Então, receba aqui o certificado do evento. Meus parabéns. Capitão André, muito obrigado. Eu vi que você tem grande conhecimento do que está falando. Nada superficial, acho que isso precisa ser realmente mais explorado. A gente até conversou um pouquinho sobre um mestrado aqui na UNIFA, pode colocar isso na sua agenda, quem sabe no futuro aí você possa contribuir conosco aqui, ok? Então, muito obrigado pela sua palestra, pelos seus esclarecimentos. Comandante William, muito obrigado. Meu contato com vocês lá já tem alguns anos. Eu tive a oportunidade de colocar 3 alunos meus lá fazendo os cursos de cenários e muda realmente a cabeça dos alunos. É bem interessante o planejamento, o que ele está escrevendo, até para a formulação da dissertação, é muito bacana. Então, agradeço muito a vocês, tá? E muito obrigado pela sua palestra, pelo seu comparecimento e por todas as respostas aqui, que não são fáceis, né? Muito obrigado. Convidamos o Coronel Vereador Alexandre Nogueira de Souza a realizar a entrega do certificado ao mediador, como forma de agradecer por sua participação. Eu queria aproveitar a oportunidade, aqui a audiência, rapidamente, tomasse conhecimento de algumas coisas que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Um evento como esse, ele começou no meio do ano passado, ou seja, em 2022, junho de 2022. Em junho de 2022,
toda a escola dele, a SMA, a escola e o campo de amigo, eles escolhem duas datas do semestre, duas datas do segundo semestre. Para que aconteça um evento, e normalmente é um elefante de assunto para se colocar dentro de uma caixa de cor, certo? E é uma dificuldade muito grande. O elefante não vai entrar na caixa. Então, vai ficar faltando tronco, pá, orelha, mas algumas coisas vai entrar na caixa de cor. Essa caixa de cor, eu costumo dizer que era a cabeça de vocês. Entendeu? Então, se o conhecimento foi passando aqui, do tamanho de uma caixa de cor, ou uma semente, ou mudar de imagem, ou tivesse sido plantado na mente de vocês, vocês vão poder, em momento oportuno, caso se interesse ou busquem algum tipo de aprofundamento, dar continuidade. E, plenamente possível, a gente conseguir atender todos os anseios, todas as aspirações. Mas esse assunto aqui, o plano de grupo que a gente definiu nesse evento aqui, assim como no primeiro semestre, foi escolhido por muito carinho, muito seu. A escolha de cada profissional desse aqui, dá trabalho. Trazer um profissional no currículo de cada um dos senhores aqui não é fácil. Realmente, vocês são pessoas raras, entendeu? E é difícil que arrancar o ambiente de trabalho para vocês trazerem aqui para poder contribuir com essa sementinha na cabeça de vocês. E por que a gente deseja que vocês saiam daqui com alguma coisa de proveitoso para a vida de vocês? Para que vocês, em poucos anos, vocês voltem para cá com novos conhecimentos e dando continuidade a tudo que já estudaram anteriormente. Tá certo? Eu, assim como o comandante William, na conferência a gente pode chamar que eu sou banhado de querosene. Né? Porque a minha vida quase toda foi na área operacional. Eu sou piloto do C-130. E eu sou uma coisa meio que do passado, porque eu sou um piloto do C-130 porque eu fui como coronel. Então, eu tenho 2.000 anos, olha, e total da minha vida, 6.000. Isso hoje não acontece mais facilmente. Nem naquela época acontecia. Mas eu me lembro que naquela época, os 630, 4 motores, cada um deles era diferente. Nem todos eram iguais. E a gente tentava administrar, prever, calcular, usando essas técnicas de gerenciamento de risco, tentando minimizar os problemas e cumprir a missão. Então, tanto na área operacional quanto na área acadêmica, eu trouxe para a área acadêmica, eu convivendo aqui com os doutores de mestre, eu aprendi a respeitá-los. Porque às vezes o cara chega com uma visão financeira aqui, operacional, e esquece que os professores também têm a sua importância. Assim como os professores, a parte de academicismo tem a sua importância, a parte operacional também. Então, sempre tem que conciliar. É aquilo que o comandante Correia falou. Tem dois pulmões. Tem uma rede militar e uma rede civil de conhecimento de saúde. Então, para materializar a rocha, porque você é um pedaço daquele elefante. Né? Sai da educação. Aí tem ali a parte de identificação, tem a parte de DCE, e cada um tem a sua contribuição. Daquele elefante que eu falei. Muito obrigado por você ter contribuído, estar presente aqui. É uma satisfação muito grande com a sua presença.